O CrossFit é fruto das alucinações de um velho revoltado que nunca se formou em nada, nunca estudou fisiologia humana a fundo e, nos últimos anos, revelou toda a profundidade do seu próprio caráter. Esse é um dos maiores absurdos que eu já ouvi quando alguém fala de CrossFit. Uma das maiores fake news sobre a nossa metodologia. No programa de hoje eu vou reagir sobre esse vídeo por completo, chamado de A Autodestruição do CrossFit. E eu vou te provar que ele está enganado. Nós não somos o vilão que ele prega. Nós somos sim um barco salva-vidas no mar de doenças crônicas. Se você quer ouvir a minha resposta sobre esse absurdo, vem comigo até o final desse vídeo. O programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, a plataforma onde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino com ciência, resultado com constância. No programa de hoje eu vou reagir sobre a conclusão do vídeo feito pelo canal Ciro Belo, eu vou colocar a capa aqui ao lado, que é intitulado A Autodestruição do CrossFit. Esse vídeo me chamou muito a atenção porque ele está num canal com poucas visualizações, porém esse vídeo deu uma repercussão muito grande. Foram mais de 43 mil acessos no dia em que eu assisti, em que eu fiz todas as imagens para gravar esse programa para vocês. Tínhamos vários comentários de pessoas que não entendem nada sobre a metodologia do nosso esporte, criticando o CrossFit. E eu quero, nesse vídeo, rebater todos os pontos que o Ciro Belo, eu vou até colocar o currículo dele aqui ao lado, que se diz formado e pós-graduado em Educação Física, porém não entende absolutamente nada da metodologia do CrossFit. E fez um vídeo com várias informações falsas, se perdeu principalmente no final do vídeo. Então eu quero colocar os 3 minutos de conclusão do vídeo do Ciro Belo para que vocês possam ver os absurdos que eles falaram e posteriormente a isso eu vou rebater cada ponto em que ele trouxe uma informação falsa, que ele tentou menosprezar o nosso esporte. Agora, como profissional formado em educação física, deixo minha humilde opinião pessoal. O CrossFit é fruto das alucinações de um velho revoltado que nunca se formou em nada, nunca estudou fisiologia humana a fundo e, nos últimos anos, revelou toda a profundidade do seu próprio caráter. Não bastasse isso, as aulas em formatos de grupo no sistema de CrossFit são desastrosas. Não há ajuste individual de carga, controle de recuperação, acompanhamento de frequência cardíaca ou progressão real. Enquanto alguns treinam de menos, outros treinam demais. A consequência é previsível. É só uma questão de tempo até alguém se lesionar. Ou, como visto, pior. A seleção de exercícios não é baseada em ciência, mas nos movimentos que Greg conseguia fazer na garagem de casa logo no começo. Nos Estados Unidos, para dar aula de CrossFit, basta pagar uma taxa e fazer um curso de final de semana da própria marca. Fora isso, o levantamento de peso olímpico é um esporte técnico, quase uma arte, que exige poucas repetições, altíssima precisão e foco absoluto no movimento. Vira uma bagunça quando você mistura ele no meio do treino, executando sob fadiga. A musculatura estabilizadora é a primeira que falha e abre o caminho para lesões sérias. E claro, precisamos voltar a falar do mascote rápido. Para quem nunca ouviu falar, a rabdomiólise é uma condição rara em que, após dano muscular extremo, tantas células musculares entram na corrente sanguínea que sobrecarregam os rins, podendo levar à falência renal e óbito. Rara, repito, mas, de alguma forma, virou praticamente um símbolo pop dentro do CrossFit, justamente porque lá não existe controle de recuperação, monitoramento adequado, nem progressão lógica. Soma-se isso ao culto quase religioso ao esforço extremo, a ideia infantil de que, quanto mais morrer no treino, melhor. O problema é que tem gente que, de fato, morre. E a doença que deveria ser exceção vira piada interna. Piada esta que, ironicamente, termina no hospital. Como cereja no bolo, grande parte dos praticantes treina no limite, sem descanso adequado, e só consegue manter performance usando esteroides anabolizantes para acelerar a recuperação. Basta observar as melhores atletas no CrossFit Games. Todas virilizadas, sem cintura, glúteo pequenos, abdômen definidos e braços cheios de veias. Um fenótipo que, simplesmente, não aparece naturalmente em esportes de força ou resistência, apenas no doping pesado. No fim das contas, o CrossFit deixa um paradoxo curioso. Mudou o mundo do fitness, mas não soube evoluir junto com ele. Criou uma legião de apaixonados,
mas também uma lista interminável de lesionados. Inspirou milhões a se mexer, mas institucionalizou práticas que ignoram princípios básicos da ciência do exercício. Talvez, daqui a alguns anos, o CrossFit seja lembrado como um grande laboratório a céu aberto, um experimento que mostrou o potencial ilimitado do corpo humano e também o preço de treinar sem método, sem critério e sem responsabilidade. Esse é um dos maiores absurdos que eu já ouvi alguém falar sobre CrossFit, e o que me impressiona é que vem de uma pessoa que se diz profissional de educação física e que não teve a mínima capacidade de pesquisar sobre a metodologia do CrossFit. E o que me deixa chateado é que algumas pessoas vão por esse discurso bonito, por esses termos técnicos e também não pesquisam sobre a metodologia. Isso afasta pessoas que estão lutando contra a obesidade, depressão e várias outras doenças crônicas de dar um start e mudarem de vida, buscando um esporte que prega a inclusão, que prega a comunidade, que prega movimentos funcionais básicos e que pode sim transformar as vidas. Então a seguir eu vou fazer uma análise ponto a ponto de tudo que o Ciro falou, e aqui eu tenho um presente para você. Nesta análise nós teremos a participação especial do maior pesquisador do CrossFit mundial. Estou falando de um cara que tem PhD, mais de 200 artigos publicados, falando de tudo que você pode imaginar relacionado à ciência e à CrossFit. E eu vou deixar que ele se apresente aqui para vocês. Fala pessoal do canal Odd News. Meu nome é Ramires Tibana, sou pesquisador formado em educação física, também head coach do Hércules Funcional. Estarei respondendo algumas questões que o Gulin pediu para que eu pudesse responder com embasamento científico. Então vamos lá. Sim, ele, o monstro Ramires Tibana, o programador da Hércules Funcional. Eu elenquei alguns pontos nesse discurso fajuto feito pelo Ciro e coloquei para o Ramires responder, para trazer ainda mais conteúdo, para usar a ciência como base de resposta desse conteúdo. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é quando o Ciro fala que o CrossFit é fruto das alucinações de Greg Glassman. E eu perguntei pro coach Ramires se ele acha que isso é verdade. Bom, talvez isso ali no começo dos anos 2000, onde era embrionária ali a ideia dele, pudesse existir esse questionamento. Mas hoje, quase 30 anos depois que a modalidade foi criada, com a quantidade de artigos científicos mostrando os benefícios da modalidade do CrossFit, como o aumento da força, potência, resistência muscular, melhoria do VO2, da resistência e de diversos fatores atrelados aí a uma melhor qualidade de vida, então, consequentemente, o que nós podemos responder é que não é fruto de alucinações e temos grandes evidências mostrando os seus benefícios. E só mais um ponto, quando ele diz que os movimentos são escolhidos de forma aleatória. Eu acho que o Ciro não entende nada da metodologia do CrossFit. A metodologia do CrossFit é muito clara. Movimentos funcionais constantemente variado. Variação é diferente de falta de método. Variação é você escolher movimentos diferentes para você ter um ganho. É diferente de você colocar tudo dentro de um pote, fechar os olhos e simplesmente escolher o que você vai fazer no dia. Então o CrossFit tem uma metodologia muito clara. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês é relacionado à aula de CrossFit. E aqui dá para ver que o Ciro, além de não entender o básico da metodologia, ele nunca frequentou uma aula de CrossFit, porque ele disse que é bagunçado, que não há progressão da carga, que o coach não controla a frequência cardíaca, que é tudo uma bagunça, que uns treinam mais, outros treinam menos. E aqui eu perguntei pro coach Ramires se ele acha que as aulas da box são desastrosas. E a minha resposta é, se a gente analisar de uma forma geral, todas as modalidades elas poderão ter ótimos profissionais e péssimos profissionais. E o CrossFit ele não foge dessa regra. Você pode encontrar excelentes academias e você pode encontrar péssimas academias onde não existe essa adaptação para um aluno iniciante, intermediário. Então, de uma forma geral, o que eu posso responder é, se você procurar boas academias com excelentes profissionais, existirão sim essas adaptações. Mas como em qualquer outra área, você pode encontrar péssimos profissionais que colocarão alunos iniciantes para realizarem treinos de pessoas avançadas. E isso não é só específico para o CrossFit, mas em qualquer outra modalidade esportiva existe a necessidade de adaptação para o nível individual de cada um dos alunos. Eu gosto da resposta do coach Ramires. Tudo depende de onde você procura a metodologia, mas aqui eu vou ser um pouco mais incisivo. Primeiro, o flow do treino é predeterminado pelo coach para que os alunos possam transicionar entre um movimento e outro com agilidade e segurança.
Outro ponto importante é que o coach controla o ajuste de carga dos atletas, ou seja, se o atleta já é um atleta experiente, um RX, como a gente diz, ele trabalha com uma carga mais elevada durante o workout. Agora, se é um aluno que é iniciante, que está na sua primeira aula, ele vai trabalhar com um PVC. Então, sim, tem um ajuste específico para cada tipo de aluno. Outro ponto importante é relacionado à frequência cardíaca. E isso é ditado pelo treino do dia. Nós temos vários formatos que buscam atingir valências diferentes, uns com mais intensidade, outro com intervalos de tempo programado, e aí a gente pode falar de AMRAP, For Time, Tabata, vários outros formatos que a gente vê dentro de uma aula de CrossFit. Então, assim, podemos concluir que o Ciro não sabe nada de CrossFit. E outro ponto importante, em qualquer esporte vão ter pessoas que vão se dedicar mais durante o treino e outras que vão dar aquele famoso migué. Isso é comum de todos os esportes. E antes da gente avançar para o próximo ponto, ele ainda fala uma besteira relacionada aos movimentos saindo da cabeça do Greg Glassman da garagem, o que ele tinha para fazer na garagem dele, que não é pautado em ciência. Isso é mentira. O CrossFit se baseia 100% em movimentos funcionais. Movimento que as pessoas executam no dia a dia. Agachar, carregar sacola de mercado, precisar empurrar o carro, todas essas valências que são extremamente importantes para te ajudar a envelhecer com liberdade, com saúde e preservar massa magra. Então o CrossFit busca ciência em cada movimento executado. O próximo ponto que eu gostaria de abordar é quando o Ciro diz que nos Estados Unidos um coach de CrossFit precisa apenas fazer um curso de final de semana. Vamos ser bem sinceros, nos Estados Unidos vários cursos não precisam de formação alguma para executar. Só para vocês terem uma ideia, numa academia de musculação, nos Estados Unidos não é obrigatório ter um profissional de educação física gerindo os treinos dos alunos. No Brasil, é obrigatório. E no Brasil, para você dar aula de CrossFit, você tem que ter o Level 1 e você tem que ter o CREF. Então você tem que ser formado em educação física. Bom, mas vamos lá, ele tá falando dos Estados Unidos, vamos falar então da evolução dos cursos da CrossFit. A CrossFit tem um curso Level 1 que é para explicar a metodologia básica do treinamento. Se o Ciro tivesse assistido, garanto que ele não falaria um monte de coisa que ele falou nesse vídeo. Mas nós também temos os cursos Level 2, Level 3, Level 4 que exigem hora-aula para que você possa avançar em cada faixa, como eu diria, de jiu-jitsu, que você avança a cada grau. Então o CrossFit tem uma metodologia muito complexa, muito apresentada e muito rigorosa. Outro ponto importantíssimo é que o CrossFit tem vários cursos que ele apresenta sobre várias valências físicas que são implementadas no seu método. Então você faz curso de LPO, de ginástica, é por isso que os profissionais de educação física são extremamente preparados e são apaixonados pela metodologia, porque eles veem a ciência por trás de cada movimento. O próximo ponto que eu gostaria de destacar a vocês é quando o Ciro fala do LPO, que é um movimento muito técnico, para encontrar uma repetição máxima, é quase que uma dança, e quando você coloca esse movimento dentro de um WOD, de um workout, você vai causar uma lesão. E aqui eu preciso explicar um fundamento básico do CrossFit. O LPO entra dentro da metodologia do CrossFit. Então, onde a gente usa o LPO dentro do CrossFit? Em duas situações. A primeira delas é o ganho de força para encontrar uma repetição máxima, o LPO clássico, onde a gente faz progressão de carga para achar uma carga máxima. E quando a gente coloca o LPO dentro de um WOD, de um workout, a gente quer ver a capacidade de trabalho do aluno, do atleta, e aqui, calma, nenhum atleta vai fazer sua carga máxima. A gente usa percentuais de quanto o atleta consegue mover para determinar quantas repetições ele vai fazer. E aqui tem outro ponto importantíssimo. Uma pessoa que começou hoje no CrossFit, ela não vai levantar uma carga absurda dentro de um workout. Ela vai fazer uma progressão de carga, começando na primeira semana com o PVC, indo para uma barra, depois de vários anos ele vai acrescentando peso na barra. Só mais um ponto importante do LPO dentro da metodologia do CrossFit. Primeiro, o trabalho técnico é o mais importante. O coach precisa sim seccionar o movimento para fazer com que o aluno, o atleta, consiga atingir a melhor performance em cada ponto desse movimento. O segundo ponto é a consistência, que é extremamente importante. Fazer acessórios, fortalecer todos os músculos para que você não perca a estabilidade durante um WOD, como o Ciro falou ali. E a terceira é a intensidade. Então a gente tem que lembrar: técnica, consistência e intensidade. Nunca inverta essa ordem. E o próximo ponto que o Ciro fala no vídeo é sobre lesões. E eu vou deixar que o coach Ramírez responda se a metodologia do CrossFit causa lesões. Bom, isso é uma fake news que já foi derrubada há mais de 10 anos. Então existem diversos artigos publicados, diversas revisões sistemáticas com meta-análise que mostra que a prática do CrossFit é menos lesiva do que grande parte das modalidades praticadas aqui no Brasil, como, por exemplo, futebol, corrida de rua, levantamento de peso.
entre outras modalidades. Então, o que grande parte dos artigos mostram é que a incidência de lesão dentro da modalidade do CrossFit é 2 a 3 a cada 1.000 horas de exposição. Então, isso mostra que a modalidade é menos lesiva que grande parte das modalidades praticadas aqui no Brasil. Antes da gente avançar para o próximo tópico, eu gostaria de contar para vocês da onde vem toda essa crença popular que o CrossFit lesiona. Em 2013, a NSCA postou um artigo dizendo que 16% dos praticantes de CrossFit se lesionavam por uso excessivo. Porém, a CrossFit entrou na justiça contra a NSCA pedindo esclarecimento sobre o estudo feito, e a justiça deu uma conclusão sobre o assunto. Segundo a justiça, os dados foram fabricados e manipulados, e a NSCA perdeu na justiça para a CrossFit. Então esses dados foram manipulados para influenciar pessoas a não praticarem o CrossFit. Então aqui nós temos um detalhe importantíssimo. O CrossFit preza a saúde, preza pela longevidade. No CrossFit Games, que é a parte competitiva do nosso esporte, nós temos categorias por idades. No CrossFit Games é possível ver atletas com mais de 60 anos performando, porque o nosso esporte sim garante saúde, garante longevidade. Se ele fosse um esporte que causa inúmeras lesões, vocês acham que os atletas chegariam numa idade avançada com potencial ainda de competir? E outro ponto que o Ciro bate durante o vídeo dele é na rabdomiólise. E aqui eu perguntei pro coach Ramires se ele achava que o CrossFit poderia causar rabdomiólise, e vamos ouvir o que esse expert respondeu sobre essa pergunta. Bom, e eu sou extremamente imparcial. Se comparado, por exemplo, com a musculação, com outras atividades, o CrossFit ele pode ter uma probabilidade maior de causar rabdomiólise por conta da característica dos workouts. Realizar movimentos não habituais, com grande volume e alta intensidade, isso pode propiciar o praticante a ter rabdomiólise. Mas é frequente essa ocorrência? Não. É extremamente raro. Mas, novamente, se você procurar academias com excelentes profissionais, é basicamente nula a probabilidade que você tenha rabdomiólise praticando a modalidade do CrossFit. Mas se você tiver acesso a academias com péssimos profissionais, isso pode ser mais frequente do que o habitual. Mas, de uma forma geral, isso dentro do CrossFit, a ocorrência de rabdomiólise é mais frequente que, por exemplo, a academia tradicional de musculação, mas a frequência de ocorrência de rabdomiólise dentro da modalidade não é alta. E eu gostei muito dessa resposta do coach Ramires, porque aqui ele não passou o pano pro CrossFit. E ele fez um alerta: procure bons lugares de treinamento para você não chegar nem perto de uma condição de rabdomiólise. E aqui, diferente do que o Ciro fala, o CrossFit não exalta a rabdomiólise, ele não procura rabdomiólise. E o CrossFit está sempre preocupado em treinar bons profissionais para fazer boas programações de treino para que o atleta nunca chegue nem perto de uma condição de rabdomiólise. E o próximo ponto é sobre o descanso adequado. E aqui eu fiz uma pergunta direta para o coach Ramires. Você acredita que os atletas de CrossFit treinam sem descanso adequado? Mais uma fake news. Se a gente voltasse a 20 anos, provavelmente isso pudesse acontecer, onde grande parte dos praticantes, atletas amadores ou até mesmo profissionais da época, eles treinavam por conta própria, então não tinham acesso às informações relacionadas ao treinamento desportivo. Atualmente, grande parte dos atletas brasileiros, os principais atletas do mundo, eles treinam com excelentes profissionais formados em educação física, com extrema bagagem na área do treinamento esportivo, que conhecem um dos princípios básicos, que é o princípio da variação, onde você deve ter oscilações da carga de treinamento, ou seja, períodos com cargas maiores, períodos com cargas menores. Dentro da semana de treino terão treinos de alta intensidade, terão treinos com baixa intensidade, treinos regenerativos. Então, isso atualmente é uma fake news. Valeu. E aqui eu quero fazer um adendo. O CrossFit trabalha assim com a recuperação. Eu vou até colocar essa pirâmide aqui que a Hércules, que é a planilha de treinos que eu faço e que várias pessoas do Brasil fazem, colocou nas suas redes sociais, mostrando tudo que é importante para que o atleta se recupere. A gente sempre trabalha numa progressão ali de 3 dias de trabalho para 1 dia de descanso ativo, 2 dias de trabalho para 1 dia de descanso total. Então, sim, as maiores programações do mundo já se desenvolveram com aquele CrossFit raiz, do trabalho em cima de trabalho,
e estão colocando o descanso como uma parte fundamental da recuperação do atleta para que o atleta consiga performar cada vez melhor. Outro ponto importante é que dentro de uma programação a gente sempre trabalha com 3 semanas de trabalhos intervalados, como eu falei para vocês, 3 dias on, 1 off, 2 dias on e 1 off, e depois de 3 semanas nesse fluxo a gente faz uma semana de deload para dar um restart no corpo. Então sim, o CrossFit preza o descanso como parte fundamental para a evolução do atleta. E agora vamos falar dos palhaços que, segundo o Ciro, cultuam a rabdomiólise, que fomentam que as pessoas vão pro hospital, e todo esse detalhe que ele faz em torno dos palhaços da CrossFit. Calma, o primeiro personagem criado foi o Punk, ninguém sabe se foi o Greg Glassman ou se foi alguém da comunidade que criou, mas o intuito era trazer um pouco de humor junto com a entrega, com o treino. Então é esse o objetivo, é só uma figura de linguagem, ninguém quer que ninguém vá pro hospital. O palhaço rábido, ele foi criado para rebater com humor um artigo feito pelo New York Times, aonde trazia que o CrossFit causava rabdomiólise. Então o rábido foi para trazer um contraponto a um artigo. Mas aqui eu queria fazer uma observação importante, porque qualquer coisa que a gente olhe na internet, a gente pode levar por um lado que não é bem o que eles estão querendo dizer. Como por exemplo aqui, ó, olha a foto do canal do YouTube do Ciro, Cemitério Maromba. Então eu poderia dizer que ele quer que todos os marombeiros morram, ou que ele quer que todos os marombeiros vão pro cemitério. Não, cara, é só uma figura de linguagem, calma. Os palhaços não querem que os praticantes de CrossFit vão pro cemitério, que você tem que se entregar ao máximo até morrer. Não, isso não faz parte da metodologia. E o último ponto que eu gostaria de trazer antes da conclusão é o uso de hormônios e o CrossFit, que o Ciro fala que como se a CrossFit pregasse para que os atletas usassem hormônio. Mas isso é mentira. Desde 2013 que a CrossFit faz parte da WADA, que é a agência com maior credibilidade no controle de drogas. Quase todos os esportes relevantes dos Estados Unidos usam a WADA como controle antidrogas. E aqui nós temos um ponto importante. No CrossFit Open, que é a maior competição mundial em número de participantes, qualquer participante pode ser testado. E todos os atletas que vão para o CrossFit Games são testados na temporada. Então é muito diferente você ter casos isolados de doping, como dizer que a CrossFit prega o uso de hormônios. Isso não acontece. É um esporte que, diferente do fisiculturismo, que é liberado o uso de hormônios, o CrossFit é extremamente proibido e o atleta que for pego no exame de doping sofre punições severas, podendo chegar até um banimento no esporte. Então o CrossFit é super rigoroso no controle antidrogas. E agora nós estamos avançando para o final do programa, logo eu vou fazer meu encerramento, mas antes da gente encerrar tudo que eu falei sobre o CrossFit, todos os pontos que eu rebati o Ciro naquele vídeo absurdo que ele fez, eu gostaria de compartilhar a minha tela com vocês para mostrar onde saíram os principais artigos que eu falei para vocês nesse programa. Aqui nós temos a página da Hércules Funcional, fique tranquilo que essa página vai estar na descrição, aonde logo que você abre a página, a primeira coisa que aparece é para você abaixar um artigo novo sobre lineares metabólicos e a velocidade crítica. Mas se você rolar a página da Hércules aqui para baixo, vai ter o blog, aonde tem mais de 200 artigos, você pode selecionar por categoria, dizendo tudo que você precisa saber para entender a metodologia da CrossFit. Eu separei aqui nas abas aqui em cima alguns que me chamaram a atenção e que podem ajudar o Ciro a ter um conhecimento do CrossFit. Quem sabe ele não faz um vídeo entendendo a metodologia e se retratando com todas as mentiras que ele contou. Aqui nós temos um artigo falando CrossFit é realmente perigoso? Como a teoria da PATH dependência explica a fama de lesões da modalidade. E foi desse artigo que eu peguei aquela parte ali que fala a conclusão final, que foi manipulado todos os dados. Aqui tem tudo especificado quais dados foram manipulados, está muito legal esse artigo. Nós temos outros artigos aqui, como a variação versus especificidade no powerlift, que ele fala de todas as lineares que ele trabalha. O coach Ramires, ele é um PhD em educação física, então ele estuda o movimento a fundo, como várias pessoas, tem vários médicos que contribuem com o CrossFit, é muito legal como a comunidade do CrossFit funciona. Tem mais aqui artigos que eu separei, treinamentos concorrentes, força e endurance, pode coexistir sem perda de resultado. Então aqui é para aquela pessoa que fala, eu vou treinar endurance, mas eu vou perder o LPO. Tudo tem artigo dentro da Hércules, só selecionar a categoria e vir. E no final eu separei aqui as zonas do FTP, para que o atleta entenda como é que é a fadiga, o giro leve para recover, o treinamento zona 2 aeróbico moderado, zona 3. Por quê? Porque vamos dar exemplo, se você fizer a planilha da Hércules, vai vir em qual zona de treinamento que você tem que trabalhar naquele dia de treinamento, para evitar lesão, para evitar fadiga, para evitar desgaste. Então aqui no site da Hércules tem todo esse conhecimento de maneira gratuita. O coach Ramires Tibana, que faz
toda a alimentação do site da Hércules, que é o programador da Hércules, ele tem um conhecimento absurdo. Então, se você ler todos os artigos do blog da Hércules, você jamais falaria esse monte de besteiras que o Ciro falou. Então, busque a informação de quem vive o esporte, de quem vive a metodologia, de quem faz um trabalho sério e de quem realmente está disposto a contribuir algo para a sociedade, para tirar as pessoas do sedentarismo, para salvar todas essas pessoas que estão vivendo nesse mar de doenças crônicas. Então, para encerrar esse vídeo, eu tenho dois recados. O primeiro recado é para quem nunca fez aula de CrossFit, nunca conheceu a modalidade, por favor, permita-se fazer uma aula experimental numa box que seja renomada, que tenha conhecimento, que tenha profissionais sérios. Você vai fazer uma aula experimental, você vai ter aulas técnicas, depois você vai para as aulas em grupo ter um ajuste da sua carga com toda a tranquilidade, com toda a segurança que você precisa ter, e eu tenho certeza que depois de você conhecer a modalidade a fundo, você vai ser um apaixonado assim como eu, assim como essa comunidade engajada é por esse movimento. A sua qualidade de vida vai melhorar, você vai conseguir brincar com seus filhos, levar a compra do mercado e vai conseguir chegar na melhor idade com liberdade, que é o que a gente mais procura, poder fazer coisas simples, movimentos simples de maneira independente. O segundo recado que eu gostaria de dar é para quem é profissional de educação física e tem um preconceito ou uma rivalidade, CrossFit, musculação. Pessoal, não precisa ter essa rivalidade. O CrossFit tem uma metodologia clara. Para algumas pessoas ela será extremamente eficiente, vai dar certo e vai ser legal. Para outras pessoas a musculação vai ser mais eficiente. Eu sou um cara que eu prego muito a musculação como um acessório para melhorar no CrossFit. Agora, essa competitividade entre o meu lado é melhor que o seu lado só atrapalha um objetivo que deveria ser comum, que é tirar as pessoas do sedentarismo. Então vamos ser um pouquinho mais receptivos às novas modalidades que estão entrando, assim como o CrossFit. Vamos entender da modalidade antes de sair aí criticando na internet. Por favor, deixe nos comentários tudo o que você achou sobre o comentário do Ciro, sobre os pontos que eu defendi. Coloque se vocês têm algumas dúvidas aqui. Acessem o site da Hércules que vai estar na descrição, o vídeo do Ciro vai estar na descrição também, formule a sua opinião sobre tudo o que eu falei e por favor não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do meu, do seu, do nosso WOD News.